Olá, uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar sempre com seu carinho e também com sua audiência aqui no canal 14.1. Acompanhe a gente também através do nosso site redebrasiloficial.com.br. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo. Através do YouTube também é possível você acompanhar toda a programação da Rede Brasil. Você acessa youtube.com e coloca lá Rede Brasil Oficial. Além do assunto do dia, toda a programação aqui da Rede Brasil está disponível também no YouTube. Olha só, fica conosco porque o assunto do dia hoje está imperdível e só está começando. Aqui no nosso programa, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre imunidade e prevenção de doenças. Olha só, o nosso bate-papo será com Cláudia Freire, que já está aqui no nosso estúdio. A Cláudia, ela é nutricionista, está cheia de dicas, daqui a pouquinho ela vai repassar tudo pra gente. O nosso bate-papo também contará com a presença do Dr. Jeidson Nóbrega. Dr. Jeidson, ele é clínico geral e também, daqui a pouquinho, a gente começa aqui a conversar com os nossos especialistas de hoje. Mas antes, eu adianto a você que está em casa o seguinte, o tema imunidade e prevenção de doenças. Antes, a gente fala que o sistema imunológico é a defesa natural do nosso corpo, que atua no combate de vírus, combatendo também as bactérias, fungos e outros invasores nocivos. Mas às vezes essa proteção ela falha e é aí que você fica doente. Adotar hábitos saudáveis pode ajudar a fortalecer a imunidade e também a diminuir as suas chances de ter problemas de saúde, como resfriados até ameaças mais perigosas. A partir de agora tem uma reportagem muito especial que fala sobre imunidade, explica um pouquinho o que é que você pode fazer também para reforçar o seu sistema imunológico. Então vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Confira! A gente ouve tanto falar sobre imunidade baixa, mas de fato o que isso significa e quais os efeitos dela para o ser humano? Então, a imunidade baixa é decorrente de diversos fatores que levam a uma diminuição do número de células ou de anticorpos, que são elementos, são proteínas produzidas por algumas células. E esses elementos eles são responsáveis por proteger o indivíduo de invasão de agentes infecciosos, sejam bactérias, vírus, e em alguns casos também até células tumorais. As pessoas costumam muito associar gripes de repetição, infecções respiratórias de repetição, a possibilidade de uma quebra da imunidade, mas na maioria das vezes não é. É importante que as pessoas saibam que um adulto jovem, uma criança, tem em média de 1 a 2 episódios de gripe por ano, isso é o que se espera, e não necessariamente está relacionado a uma quebra da imunidade. O corpo emite alertas, pneumonia de repetição, sinusite constante, tuberculose e até câncer são sinais de que algo está errado com as células de defesa do corpo. A maioria das vezes são infecções respiratórias, então exemplo delas, mais patente assim é a pneumonia. Então, o indivíduo que não tem a imunidade preservada, um sinal bem frequente é apresentar pneumonia de repetição. Então, os vírus e as bactérias, eles entram pela via aérea, através do ar, se instalam nos pulmões e levam ao quadro de pneumonia. Quanto maior o aglomerado, dentro de um ônibus, dentro de um cinema, dentro de um shopping center, então tem pessoas que estão ali doentes e às vezes nem sabem, e elas quando falam, espirram, tossem, jogam ali milhões de partículas de vírus e bactérias no ar e o indivíduo pode inalar. Para a maioria da gente que tem imunidade normal, nada vai acontecer. Mas para aquele que tem a imunidade comprometida, uma coisa aparentemente boba pode se transformar numa doença mais grave. Existem 2 tipos de imunodeficiências, o primário, que já nasce com o indivíduo, e o secundário, que é adquirido com o tempo. O primário tem tratamento específico e o secundário tem como tentar evitar. Dormir bem, comer, se alimentar de forma adequada, ter atividade física regular, ter sanidade mental. Então, tudo isso aí contribui para que o indivíduo tenha as suas células de defesa, os seus anticorpos estarem em alerta para, se entrar em contato com agente infeccioso, possa responder de forma adequada. Então, todo mundo em alerta, para cuidar bem aí do sistema imunológico, para evitar que você fique doente. Foram dicas práticas, simples, que você pode colocar em prática no seu dia a dia. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas. Será que a alimentação também influencia de alguma forma na imunidade?
Te respondo daqui a pouquinho com a ajuda dos convidados, mas agora você que vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta. Hoje a pergunta é muito simples, bem objetiva e queremos saber de você que está em casa o seguinte: você possui um estilo de vida saudável para melhorar a sua imunidade? E aqui a nossa pergunta de hoje, ela é bem simples. Se você tem essa preocupação em cuidar do seu estilo de vida para ter uma imunidade em dia. Liga para a gente, participa, responde no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números, já estão ativos e você já pode participar aqui do programa. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também já está disponível para você interagir conosco. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. Lá você pode deixar sua pergunta, seu depoimento sobre o tema ou também responder a nossa enquete do dia. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. 99209-4819. Você acessa, manda aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o assunto. E olha só, alguns alimentos realmente eles ajudam a fortalecer o sistema imunológico do nosso corpo. E são aqueles ricos em vitaminas e minerais. São os que possuem selênio, zinco, vitaminas A, C e vitamina E. A gente vai aprender muito mais sobre o assunto com os convidados a partir de agora. Primeiro quero desejar, que sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço. É um prazer recebê-los, Cláudia Freire, ela que é nutricionista. Fique muito à vontade aqui no nosso programa. Prazer meu, obrigada novamente o convite. E vamos aí, para as informações importantes, Também queria dar boas-vindas ao Dr. Geidson Nóbrega, ele que é clínico geral. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Estamos aí à disposição para abordarmos um pouco de um assunto que é tão extenso, inclusive é uma área da própria medicina. E a gente começa a falar um pouco mais de sistema imunológico ainda na escola, doutor? Quando a gente estuda nos livros de ciências, o sistema imunológico tem o papel de defender o nosso corpo dos agentes nocivos à saúde. A gente aprende, mas aprende também a cuidar desde cedo, do nosso sistema imunológico, da nossa defesa. Desde pequeno a gente tem essa preocupação ou não? É geralmente na fase adulta da vida? Geralmente é na fase mais adulta e às vezes até na velhice, quando todas as repercussões da imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune, eles se fazem presente. Às vezes a pessoa deixa para se cuidar, na verdade, quando a situação está crítica. Quando nós vamos ver aqui que hábitos de vida saudáveis, eles são fundamentais para prevenir esse envelhecimento até precoce do sistema imune. Não necessariamente o idoso, somente o idoso vai ter o sistema imune mais deficiente. E aí existem inúmeras razões sobre as quais podemos até dizer como é que se dá isso aí. Mas também o envelhecimento do sistema imune se faz até em idades mais jovens, indivíduos mais jovens, por hábitos ruins de vida. E a gente não quer falar de hábitos ruins, não queremos destacar isso agora. Quando o doutor falou sobre hábitos saudáveis, a gente lembra logo da alimentação. Exato. E essa alimentação, quando a gente cuida desde cedo, fica mais fácil da gente ter um crescimento saudável e evitar a contrair várias doenças. Nesse caso, a alimentação saudável deve entrar em pauta nas casas desde a infância mesmo. Os papais e as mamães precisam se preocupar com esse hábito de vida saudável para fortalecer o sistema imunológico desde criança, Cláudia? Isso, Valdes. Eu já falo desde a amamentação, Então, eu já falo que é importante a amamentação, o leite materno é importante, a gente já passa esses bons nutrientes para a criança e levar isso, numa criança, ofertar. Às vezes o pai não come, não tem uma alimentação saudável e isso passa para a criança, A criança não come frutas, verduras, que é o que precisa para a gente poder ter todo esse sistema regularizado. E aí os cuidados na adolescência, na parte da senescência, que é importante também. Então, são 2 parâmetros. Pessoas que têm mais facilidade de deficiência, que são as crianças e os idosos. Mas durante toda a fase de vida, o cuidado é importante. E como é que eu sei que o meu sistema imunológico está forte, está em dia? Tem algum exame específico que vocês médicos realizam? Ou não é assim que funciona, doutor? Tem um ditado na clínica que diz assim, que a clínica é soberana. Ou seja, aquilo que você me diz, ele vai me dar um norte sobre a condição que você tem.
Né? Quando Mas você fala em clínica, aquela conversa com o paciente. É aquela conversa, é a anamnese, né? Uma delas é a clínica, essa anamnese, essa história clínica do paciente que nós vimos na reportagem. Por exemplo, quando é que nós começamos a suspeitar que a imunidade está baixa? Pacientes que têm pelo menos 2 pneumonias ao longo de um ano. Aí a gente já começa a acender o olhar para a imunodeficiência, mas também temos que descartar lesões estruturais pulmonares. A imunodeficiência é uma coisa à parte, não deve ser a regra geral que domina a situação. Mas pelo menos 2 pneumonias ao longo de um ano, 4 infecções que necessitem de antibiótico, infecções por germes incomuns, em sítios incomuns. Por exemplo, o indivíduo tem uma toxoplasmose, né, no cérebro, aí geralmente é HIV, o diabético descompensado que acaba gerando uma infecção que a gente chama de mucormicose, que é por risópolis, né? Abscessos de pele de repetição, abscessos profundos de repetição. Então, são todas as situações que nos dão um norte sobre o paciente ter imunodeficiência ou não. Esse é um ponto, né? A clínica, a história clínica. Outro ponto, porém, é a questão que você perguntou, que são os exames, né? Em primeiro lugar, o hemograma, o número de leucócitos, daí leucopenias, leucócitos baixos, podem acender uma luz com a questão da imunodeficiência. Existe, até abrindo um parêntese aí, existem situações que os leucócitos são baixos de forma benigna, tá? Então, não é se assustar, é procurar um clínico para saber o que é a situação. Os leucócitos, os linfócitos, eletroforese de proteínas, que é um exame até barato, dosagem de imunoglobulinas, subclasse de IgG e assim por diante. Existe todo um arsenal hoje de exames que podem nos nortear quanto a se o paciente tem imunodeficiência ou não e onde está essa imunodeficiência, em que parte da cadeia do sistema imune está aí. É quando ele tem essa dificuldade, né, em ter um sistema imunológico fortalecido, a gente pode dizer que ele também pode ter ou tem dificuldade de absorver as vitaminas e minerais, porque a gente falou que nos alimentos, os profissionais, né, da área da nutrição recomendam aqueles alimentos ricos em vitaminas e minerais. Se alimentando com vitaminas e minerais, mesmo assim, a imunidade continuando baixa, é porque ele pode ter uma deficiência também em absorver esses nutrientes? Isso, então, como o doutor falou, a gente vai fazer uma anamnese, né, na consulta, a gente vai entender quais são as queixas do cliente, né? Então, uma unha quebradiça, um cabelo quebradiço, a própria fadiga, né, a falta de disposição de fazer atividade física, sonolência, tudo isso gera a gente examinar, né, da parte clínica e da parte bioquímica também, as vitaminas, né? Pode ser deficiência de vitamina, deficiência de ferro, vitamina B12, zinco, então tudo isso é acolhido, né, numa história do cliente para que a gente possa ir, né, abordando. E aí vem a questão dessas deficiências da alimentação. Então, se eu não tenho uma alimentação regrada, controlada, porque a vitamina ela é necessária diariamente. Eu não posso ingerir hoje uma quantidade maior achando que eu vou ter isso como nos outros momentos, não. Então, diariamente eu preciso ter alimentação não funciona controlada. como reserva, não, né? Não Vou me funciona alimentar como reserva. E guardar aquele nutriente para outro dia. Isso aí não funciona. Não. São vitaminas e minerais que precisam ser absorvidas todos os dias. E assim, há sim uma possibilidade de alguma interferência na absorção. Isso seja pela qualidade, pelo estilo de vida, por alguma medicação que esteja sendo administrada, né? Então, diversos fatores ali. A conversa com o paciente é muito importante. É importante a gente entender também, doutor, tem algumas épocas do ano em que essa imunidade ela tende a baixar? É um problema sazonal ou não? Acontece todas as épocas do ano, todos os meses? Com a mesma intensidade, a gente poderia dizer assim. Não. Na verdade, acho que você se pergunta mais a questão de gripes. Porque às vezes quando chega o inverno, né, a gente vê um número maior de pessoas com gripes e resfriados. É porque teve uma queda da imunidade por conta do clima, por exemplo? Ou não é isso que funciona? Não tanto assim, é mais pela cepa viral, por exemplo, né? Pela cepa do vírus, e aí daí a importância da questão da vacinação. Né? Geralmente, ou inclusive dos hábitos, né, que a pessoa vem praticando estresse crônico, obviamente isso diminui a imunidade, né? Falta de exercício físico, isso diminui a imunidade. Então, é muito mais um fator ambiental, né, do que diz respeito ao patógeno, do que a própria condição climática
em si. Uhum. Quando a gente fala em fator ambiental, é um fator modificável, assim também como a alimentação. É um fator modificável que está em casa pode o quanto antes mudar, né? Reformular esse cardápio, seja de forma preventiva, porque funciona também a procura por uma nutricionista para fazer um cardápio preventivo, porque muita gente só pensa na profissional da nutrição quando é para perder peso e não tem só essa função. Isso. O trabalho preventivo ele é importante, né? Eu preciso entender que eu posso ter uma reeducação alimentar. Então, às vezes, há uma restrição de chegar, porque eu posso ver isso na internet, eu posso ver isso em várias redes sociais, mas a conversa, né, a forma, porque às vezes as redes sociais, as informações, ela fica um pouco distorcida com o seu ritmo de vida. Então, você tem um ritmo de acordar, a questão mesmo do sono interfere muito nessa questão da imunidade. Então, a gente vai entender como é teu ritmo de vida para poder associar a tua alimentação. Então, a reeducação alimentar, ela vem a qualquer momento. E trazendo isso como forma preventiva é mais importante ainda. É sempre aquela máxima, né, doutor? Melhor prevenir do que remediar. Isso. Custa menos. Custa Às vezes menos, é mais custa menos. trabalhoso. Às vezes é mais Custa trabalhoso a prevenção, É, mas funciona. com certeza. Uhum. Voltando a falar sobre imunidade agora, a gente falando sobre essa questão da alimentação e fatores modificáveis, vimos também que o estresse, ele pode ser um fator que pode potencializar a baixa dessa imunidade, é modificável, mas a gente consegue viver sem estresse na atualidade, né? Na atual situação nossa, de crise econômica, de pressão por resultados e várias outras cobranças. Tem como, doutor, viver sem estresse? Olha, o mundo é um só, tá aí para todo mundo, né? Então, o que eu tenho que fazer é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, inclusive aqueles que estão internados e que conseguem falar, né, em ambiente de UTI, por exemplo, aqueles que conseguem falar e que eu consigo interagir com eles e que estão sob uma situação de estresse. Olha, as pessoas, eu digo, olha, às vezes as pessoas pedem a Deus por estabilidade, né? Quando eu aconselho a pedir por ser forte, ser uma pessoa forte, equilibrada, dona de si, dona dos seus sentimentos interiores, porque você não vai ter como modificar o mundo, né? Você tem como modificar a si mesmo. Então, essa é uma das maneiras, né, que você consegue, pelas quais você consegue, pelo menos, equilibrar essa questão do estresse. Né? E, óbvio, existem profissionais da área que podem me ajudar. E quando essa fortaleza vem de Deus, a gente pode todas as coisas, inclusive ficar distante, né, desse problema de baixa da imunidade. Exato. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e a gente seguindo. Podemos viver um pouquinho sem estresse, né? Alguns momentos sim, outros não, mas sem alimentação a gente pode viver ou não? Não. É preciso se alimentar todos os dias. Todos os dias. E é Porque preciso... o nosso corpo absorve algum nutriente e daí gera energia, mais ou menos assim, para a gente realizar as atividades, Cláudia? E é importante também que essa questão do estresse está envolvida também com a alimentação. Então, deficiência de vitaminas leva à depressão, né? Então, é muito comum os profissionais tratar, encaminhar nutricionista para a gente organizar a alimentação, que tem alimentos que vão liberar hormônios importantes, vão liberar serotonina. E isso é importante, né? A gente entender que não só porque há aquele estresse, vamos entender como que o indivíduo se alimenta, né? Então, tem todo um bom senso aí da gente realmente fazer essa introdução alimentar. E a alimentação, ela tem que ser regrada, ela tem que ser controlada, porque assim, tudo isso vai adquirir energia para que a gente possa fazer atividade física e aí gerar o estado do bom humor também. Então, se tem essa questão de, eu estou depressivo, eu estou estressado, faz uma atividade física, que isso vai liberar hormônios, né, doutor? Eu sei que um hormônio que libera na atividade física é a endorfina, que uma vez que eu aprendi aqui no programa, nunca mais eu me esqueço. Sempre que eu estou fazendo atividade física, eu lembro dessa endorfina. Né? É a sensação de bem-estar, doutor? Bem-estar, exato. Só pegando um gancho do que ela falou, você tem uma ideia da importância da alimentação. Em situações de desnutrição, a mortalidade por uma pneumonia ou por uma própria diarreia aumenta em 10 a 30 vezes. Então, e não somente isso, mas assim, a gente tem a ideia de que o desnutrido é somente aquele paciente que é magro, né, caquético. E não, às vezes o obeso pode ser também um desnutrido. Daí a importância do equilíbrio da alimentação. A desnutrição ela causa deficiência na barreira da pele, que é a primeira barreira contra a infecção, diminui a produção de imunoglobulinas, né, diminui a produção de proteínas, que a gente chama de complemento, que são as primeiras, uma das
primeiras a entrar na defesa contra germes, enfim, contra patógenos. Então, a má alimentação, ela que se repercute com a desnutrição, evidentemente deprime o sistema imunológico de uma forma que, se você pegar algum tipo de doença, a mortalidade aumenta muito mais. Então a gente quer trazer essa ideia também aqui e vamos falar muito no decorrer do nosso programa para você se preocupar com essa alimentação saudável, porque não queremos notícias de nenhum sistema imunológico deprimido. Então vamos cuidar, fortalecer para a gente viver mais e viver com qualidade de vida. Agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre imunidade e prevenção de doenças. A partir de agora, tem as notícias da internet sobre o assunto e quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do G1. O que fazer para fortalecer a imunidade das crianças no frio? É muito comum em épocas frias os consultórios se verem cheios, lotados, com crianças apresentando sintomas de gripes, resfriados e alergias respiratórias. É nesse momento que os pais devem redobrar os cuidados com a saúde dos pequenos, já que, como o organismo está em desenvolvimento, eles ficam mais vulneráveis a vírus e bactérias. Então vamos a algumas dicas. A primeira delas é manter os brinquedos sempre limpos, principalmente os que são compartilhados com outras crianças. Além de manter uma rotina de sono com qualidade, se hidratar bastante e evitar o consumo de alimentos industrializados e investir em uma alimentação saudável, bem variada, rica em proteínas, vitaminas também. E vamos saber quais são esses alimentos no estúdio? Voltamos agora com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações e vamos conhecer sim esses alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Vamos mostrar aqui na nossa tela, começar explicando, né, quais alimentos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A nutricionista Cláudia, ela está aqui, vai nos reforçar o porquê que o alho, a pimenta e a cebola ajudam a fortalecer esse sistema imunológico. Então, eles são considerados alimentos funcionais. Então, os alimentos funcionais, eles são antioxidantes, então aquilo que vai proteger as nossas células, eles são anti-inflamatórios. E é importante o uso desses alimentos. Então, a gente fala do alho para a gente fazer a preparação, aproveitando, né, se livrando um pouco dos alimentos industrializados. E aí a gente colocar o alho, a cebola, né, é importante. Então, assim, ele tem esse poder de antioxidante e anti-inflamatório. Esses funcionais parece que são mais difíceis de serem aceitos, principalmente pelas crianças. É só no tempero mesmo, né, doutora, que a gente vai conseguir isso? Porque alho, pimenta e cebola, para ingerir criança comer, só misturando ali só com misturando, pimenta nem tanto, né? Criança vai ficar longe das vai, pimentas. mas aí fazer uma sopinha não é grande quantidade, né? Então, o máximo que puder fracionar, mas não deixar de oferecer. Nada então, de exagero também. Não, né? nada de exagero. Vamos a outros alimentos. Temos aqui outra tela para a gente aprender, né, desses alimentos ricos em proteínas e nutrientes que vão ajudar a melhorar o sistema imunológico. Alimentos fonte de ômega 3 são bem-vindos para fortalecer esse sistema imunológico. Isso, importantíssimo. A proteína, né? Então, uma dieta rica em proteína. A dieta também rica em ômega 3. Então, já oferecer à criança o peixe, né? É importante a introdução, né, para que eles tenham esse hábito alimentar. Então, peixe, gorduras boas, a gente está vendo aí fontes de zinco também, quando a gente fala das oleaginosas, o abacate. Então, assim, é preciso ofertar para que a criança desperte essa vontade. Então, muitas vezes, como eu falei, o pai não tem o hábito, os pais não têm o hábito e isso leva para a criança. Mas é importante a oferta, né? Necessariamente, não todos os dias, agora fazer algo variado e colorido. Quando a gente fala, né, em proteínas, vamos explicar para quem está em casa? Fontes de proteína. Sim. Proteína. Quais alimentos entram nesse grupo que tem proteína? Proteína, a gente fala proteína animal, né? Então vem as carnes brancas, peixe, frango e a gente fala da carne vermelha também. O ovo também é um alimento muito riquíssimo também, importante. E as proteínas derivadas, quando a gente fala de queijos, quando a gente fala do leite, dos iogurtes, são fontes de proteínas.
Vamos a outro alimento, né? Outros alimentos também que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, alimentos ricos em zinco. Quais são esses alimentos? Tem vários aqui. Tem vários, né? A gente está ali colocando novamente aí as oleaginosas, o brócolis, né? São as castanhas, São as castanhas, nozes, amendoim, importante, né? E como ofertar isso para uma criança, né? A gente pode fazer a vitamina, faz uma vitamina de banana riquíssima, faz uma vitamina de banana, coloca o amendoim, faz a tritura, né? É importante, é importante mostrar o alimento à criança para que ele tenha esse hábito. O adulto já aceita melhor esse tipo de alimento. Tem certas restrições, tem adulto que não quer, né? Mas assim, como a gente faz esse papel de reeducação, a gente mostra o que é importante. Não precisa ser em grande quantidade. Essas oleaginosas, elas são em pequena quantidade, mas elas já têm bastante nutriente. Então, a gente fala aí do hortelã, a gente fala do brócolis, a própria fruta também é fonte. Temos que entender que a alimentação, ela precisa ser colorida. E daí eu vou pegando vários nutrientes, né? As cores representam muito. Próxima tela, vamos mostrar mais alimentos aqui que vão ajudar a reforçar a sua imunidade. Os alimentos que são fontes de antioxidantes. São frutas, são verduras? São frutas, são as frutas cítricas, né? Então, quando a gente fala da vitamina C, da vitamina E, são antioxidantes. Então, se a gente fala da imunidade, eu estou falando do sistema que é de proteção. Eu preciso proteger as minhas células, então eu tenho que ter alimentos que não oxidem, né? E aí, introduzir as frutas são importantes. Essa semana eu atendi um cliente que disse: eu não como fruta nem verdura, meu almoço é arroz, feijão e carne, mas eu posso procurar isso nos polivitamínicos. Aí eu digo: vai viver procurando polivitamínicos, né? Polivitamínicos seriam suplementação São suplementações, isso. Não então, existe a necessidade. Não há necessidade, onde se muito tem. Boa, né, aqui na nossa região. Que você pode procurar. E o consumo da fruta, 2 ou 3 frutas ao dia, já é o suficiente para adquirir esses nutrientes. Próxima tela da sequência, vamos ver mais alimentos. Daqui a pouquinho, doutor, a gente conversa mais sobre o geral do sistema imunológico. Antes, vamos dar alimentação e dar destaque aqui às frutas cítricas que foram citadas agora. Tem laranja, tem limão também. Limão, importantíssimo. Aumenta a imunidade, né? Sempre ressalto isso, né? Um limão, um suco de limão é importante. Introduzir o limão, essas frutas cítricas, junto de uma alimentação, numa grande refeição, e isso faz a absorção de outros nutrientes. Então, a fruta cítrica ela é importante e importante para ser introduzida na criança, nos praticantes de atividade física, no idoso. Então, assim, todas as fases de vida é importante as frutas cítricas. Importante também a gente conferir a próxima tela com mais alimentos que vão fortalecer as oleaginosas, né? A gente adiantou, mas elas aparecem aqui novamente. Aí tem castanha do Pará, amendoim. São alimentos importantes, fonte de ômega 3, ajuda a diminuir colesterol, triglicerídeos. Então, assim, tem tantos benefícios, né, que a gente pode buscar de forma natural para a nossa saúde, né? E para encerrar essas dicas de alimentação, vamos à próxima tela. Da sequência são os vegetais verdes escuros. Isso. Quando a gente fala, né, da imunidade, a gente está falando em fontes de vitaminas, vitamina B12, vitamina B6, ferro. Então, se a gente procura ter uma alimentação verde, uma alimentação mais rica nesses alimentos, a gente vai ter sim a absorção, né, dos nutrientes. Ferro aí é importantíssimo. Alimentação em dia, seu sistema imunológico vai agradecer bastante, mas a gente lembra de outro fator que pode sim interferir na sua imunidade, porque a privação de sono, ela pode afetar sim a resposta imune e aumentar as chances de você ficar doente. Também pode atrasar a sua recuperação em caso de uma doença. A principal causa desse efeito é a diminuição da citocina. A gente vai entender um pouco mais o que é a citocina, que é uma proteína, né, que é produzida durante o nosso sono. E essa proteína ajuda, né, na defesa do nosso organismo. Ela vai atacar as infecções e também as inflamações. Assim, um passo muito importante para ter um mecanismo, né, de proteção mais eficiente é dormir entre 7 e 8 horas por dia. Será que todo mundo está conseguindo, doutor, fazer isso? Porque vimos que, né, a privação de sono pode atrapalhar na recuperação do paciente e também pode, né, diminuir o sistema imunológico. Tem um dado interessante, é o seguinte: o sistema imune, ele não somente bloqueia infecções, como também está relacionado a situações de autoimunidade, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, e aí vai. Eu acho que todo mundo já ouviu falar ou já conhece, pelo menos conhece alguém com uma doença desse tipo. Então, não somente a questão da infecção,
mas também doenças autoimunes e também câncer. Uhum. Né? As nossas células de defesa, elas bloqueiam células tumorais também. Elas reconhecem e vão lá e destroem. E tem um estudo interessante dinamarquês que mostra que comparou mulheres que trabalham de noite com mulheres que trabalham de dia. Uhum. E percebeu um maior risco de câncer de mama nas mulheres com essa privação de sono. Por quê? Justamente a atuação no sistema, o sono interferindo no sistema imunológico. Uhum. Coitada das médicas, das enfermeiras e por demais profissionais de saúde. Enfim, então esse é um dado. Outro dado também é que o próprio o sono, a falta do sono, tem outros estudos também mostrando que diminuiu a formação a resposta da vacina contra hepatite A, contra influenza. Então, a privação do sono também bloqueia meu sistema imunológico, né? Para até resposta à vacina também. E, enfim, por outro lado, a privação do sono, ela interfere de tal maneira no sistema imunológico que se vê que, às vezes, o paciente que tem lúpus, por exemplo, às vezes está com aquela privação de sono, não está dormindo bem e, de repente, dá o gatilho do lúpus dele. Uhum. Ou seja, é o sono interferindo no meu sistema imunológico. Né? Existem experimentos mostrando essa via que a gente chama de TH2 do sistema imunológico, essa resposta que a gente chama de humoral, de produção de imunoglobulinas e tal, que ajuda na produção de imunoglobulinas. Né? Uhum. Então, a privação do sono não só pode contribuir para questões de câncer, né, como também desregular o sistema imune de uma tal maneira que te deixa mais susceptível à infecção e te deixa mais susceptível a ter algum distúrbio autoimune, ou se você já tem, que ele dá o gatilho, né? Que ele floresça novamente, dá o flare, que a gente chama. Uhum. E no caso da alimentação, ela pode também interferir na privação de sono? Sim. A má alimentação geralmente leva a isso? Então, quando a gente está falando da questão do sono, né, da privação do sono, né, é muito comum as pessoas dizerem que dormem muito tarde. Uhum. E é assim, Valdson, no sono é onde a gente tem um momento restaurador, é onde a gente tem o momento da absorção de tudo aquilo que eu me alimentei durante o dia, fisiologicamente, nesse sono é onde vai ser transportado, organizado, né? Uhum. A gente está dormindo, mas o fisiológico, ele está funcionando. E aí a privação do sono perde isso, pelo contrário, libera hormônios como cortisol, que são hormônios que vão oxidar nossas células. Então, é realmente importante um sono mais completo e restaurador. E aí o sono também ele vai interferir na alimentação, no café da manhã. Então, eu dormi tarde, não fiz o primeiro café da manhã, onde a absorção de frutas ali é importante, né? Então, é importante sim o sono. Importante a gente reforçar a informação, doutor, sobre aquela diminuição da citocina, né? Que eu falei, quando a gente não tem um sono de qualidade, a citocina diminui no nosso organismo. Na verdade, citocina é um termo assim, bem genérico, né? Que ela é simplesmente um sinal. A citocina é um sinal, que daí existem inúmeras no nosso corpo, né? Existem citocinas inflamatórias, como interferon e tudo mais. Né? Ela é mais e existem também outras do bem, entre aspas, né? Então ela é mais um sinalizador e aí são infinitas no nosso corpo. Em relação a quem tem a privação de sono, né? Ou quem tem dificuldade para começar a dormir num horário, todos os dias, uma alimentação mais leve ali, próximo ao horário de dormir, ela é bem-vinda, ou próximo ao horário de dormir é só beber aquela aguinha e deitar para dormir? A gente consegue também dormir com vontade de comer? Então, essa questão da alimentação antes de dormir é importante, porque a alimentação antes do sono, ela tem que ser leve. Então, muitas pessoas, até pelo ritmo mesmo de vida, vem de uma faculdade, vem de trabalho e aí se alimenta e vai dormir. Então, assim, tem os refluxos, tudo isso vai atrapalhar. Tem os refluxos, né, tem os desconfortos, né, gastrointestinais. Então, é importante ter uma alimentação pelo menos 2 horas, 1h30 antes do deitar. Para que a gente possa começar a liberar os hormônios que são bons, que chamam o sono, que é a melatonina. Então, se a gente vai dormir com o estômago cheio, o próprio fisiológico precisa trabalhar para poder digerir o que foi alimentado e tudo isso vai interferindo. Nada de exercício de grande impacto próximo ao horário também de dormir, porque o corpo vai ficar também um pouco mais agitado por conta da adrenalina, doutor?
Também existe esse fator. Quanto ao que você disse de exercício, você veja, teve um estudo de 2018 até recente. Que comparou pessoas, idosos na verdade, que praticavam exercício aeróbio regular, né? Esse exercício caminhada, corrida, aqueles que podiam, evidentemente, com aqueles que praticavam exercício mais de resistência. E daí se notou que aqueles que praticavam exercícios mais aeróbios, eles tinham uma diminuição dessas citocinas inflamatórias, né? Então, assim, tem vários estudos, assim, o tema é muito amplo, tá entendendo? Então, e já existem também estudos mostrando que exercícios assim, de alto impacto, aí o profissional da educação física também está muito a par disso aí, que eles chamam de HIIT. Então, HIIT todo dia, o seu sistema imune vai lá para baixo. Então, é sempre a moderação. Né? Você não pode dar pancada todo dia. Não pode, de maneira alguma, exercício de alto impacto rotineiramente. Em relação à recomendação também, que a gente abriu esse bloco do programa falando, para dormir de 7 a 8 horas a cada dia. E algumas pessoas estão nos acompanhando e não conseguem 7 horas de sono, doutor. Aí faz o quê? Compensa no fim de semana, pode dormir um pouco mais no fim de semana? O corpo vai entender ali como uma compensação ou não? Perdeu aquela hora de sono? Não. Sono, é uma hora que não se recupera. Sono perdido não se recupera. Dificilmente se recupera, né? Você vai notar fadiga, obviamente, depois de uma semana de fadiga, o indivíduo, quando tem um período mais livre, evidentemente ele vai conseguir dormir mais, mas esse tipo de sono, isso aí não se recupera. Até como a gente falou anteriormente, né, estresse crônico, ele está relacionado a deficiência do sistema imunológico. Tem inclusive um estudo de 2013 do pessoal da própria PUC, um estudo brasileiro, falando sobre essa relação do estresse crônico com a diminuição da imunidade. Então, se você não tem uma hora de sono adequada, seu ritmo é muito intenso e você não tira um momento para si, evidentemente você tende a colher os frutos disso um pouco mais tardiamente. Essa preocupação com o sono também deve ser uma preocupação diária, como também da alimentação, porque algumas pessoas às vezes se preocupam com a alimentação durante a semana e no fim de semana quer exagerar, quer compensar em algumas comidas que não são recomendadas. Né? Isso aí deve acontecer ou não? Deve acontecer sim. O cuidado, ele sempre constante. Vai existir. Claro que a gente precisa socializar, né? Então, ter uma alimentação controlada, regrada, e aí, em algumas situações, a gente dá aquela fugidinha, né? Mas é importante. Com relação à questão do sono, que o doutor estava falando, é importante a gente ter um sono restaurador, porque algumas pessoas dormem até 7, 8 horas, mas é aquele sono mais angustiado, mais atropelado. Mas se você tem 6 horas de sono e ele é restaurador, aquela sensação de acordar com bem-estar, isso já deixa você revigorado, né? E a gente destacou muito o sono nesse bloco do programa, porque a gente aprendeu que sim, tem uma interferência no sistema imunológico. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e a gente volta também para responder a sua dúvida sobre o tema. Você tem alguma pergunta? Manda para a gente no WhatsApp, que é o 99209-4819. Você elabora aí sua pergunta, bebe um copo com água e espera que daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo a fortalecer o sistema imunológico. Estamos entendendo a função desse sistema imunológico e como a gente faz para fortalecê-lo, para a gente ficar distante das doenças. Tem muita gente participando, interagindo. Prometi que nesse bloco do programa a gente começaria a responder as dúvidas. Tem muita gente participando no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Ainda há tempo sim de você escrever sua pergunta e mandar para a gente. Tem aqui a primeira dúvida. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: minha filha ela tem rinite alérgica. Isso tem a ver com a imunidade baixa? Ela não pode tomar banho frio nem beber nada muito gelado porque ela fica já com tosse. Rinite alérgica tem a ver com a imunidade baixa? É a pergunta aqui da telespectadora, porque ela está preocupada porque na segunda-feira a filha dela extraiu 2 dentes e a dentista disse que ela tem que tomar bastante gelo, né? Bastante picolé, sorvete, e hoje ela começou a tossir por conta desse picolé que ela tomou. Imunidade baixa, né? A rinite alérgica. Tem a ver, doutor? Não, a rinite ela tem um componente do sistema imunológico, né? Sistema
assim como a rinite, assim como a asma, o sistema imunológico está agindo para produzir essa situação. Mas não quer dizer que é imunodeficiência, tá? Obviamente, pacientes que têm rinite alérgica, eles têm uma maior, se não controlada, eles têm uma maior facilidade de fazer rinossinusites e assim por diante. A tosse, muitas vezes, é pelo que a gente chama de gotejamento pós-nasal, que é isso. Isso aqui fica obstruído de líquido, de secreção e fica gotejando para trás. Então, esse é muitas vezes o mecanismo da tosse da rinite, a tosse seca, né? Vamos a mais perguntas. Tem a participação agora do Kleber Vital, ele que é de Águas Compridas. Ele queria saber se é verdade que a associação de determinados alimentos pode inibir a ação do outro alimento. Sim, a gente fala que tanto a associação de alguns alimentos pode inibir, assim como pode favorecer a absorção, né? Então, tem alguns alimentos, eu vou dar um exemplo. Se a gente vai comer e eu preciso de uma alimentação ao almoço, o ferro, se eu como a banana, eu tenho um potássio, então ali eu tenho uma interferência, eu não vou ajudar na absorção. Mas se eu quero um ferro que seja mais absorvido, eu vou colocar frutas ricas em vitamina C. Então, limão, chupar uma laranja. Então, há sim alimentos que interferem a absorção e outros que contribuem. Então, aquele hábito somente dos banana. nossos avós, né? De colocar uma banana ali no feijão. Isso, não é interessante. Se quiser absorver ferro, vai ter uma certa deficiência de absorção. Deficiência, Vamos a mais perguntas. Tem aqui outra dúvida. A pessoa ouviu a gente falar que os alimentos são ricos em vitaminas e minerais. Aí tem diferença? A pessoa quer saber qual a diferença das vitaminas para os minerais. Vitaminas e minerais. Então, vitaminas, a gente vai todo alimento, ele vai conter esses dois componentes. Né? Ele vai ter vitamina, a gente fala vitamina, e muito importante nessa questão da imunidade é a vitamina A, é a vitamina C, é a vitamina D também, que a gente não pode deixar de ressaltar, que a deficiência de vitamina D, ela também vai proporcionar imunidade mais baixa, então muitas pessoas não levam sol, e a importância do sol para a absorção da vitamina D, certo? E os minerais a gente encontra em forma do que a gente falou, das oleaginosas, né? São micropartículas fáceis de ser perdidas, por isso que elas têm que ser consumidas diariamente, tanto vitaminas quanto minerais. Ótima explicação. Vamos seguir aqui com mais perguntas. A outra dúvida é da telespectadora que não se identificou, mas diz que está com a imunidade baixa e isso está afetando o intestino dela. Fez um exame de sangue, constatou uma infecção, iniciou o tratamento com antibiótico, também tomou remédio para verme, doutor. Pode tomar essas duas medicações ou tem que acabar de tomar uma para tomar a outra? Ela teve uma infecção no intestino e começou a tomar antibiótico. E hoje mesmo já tomou esse remédio para verme. Ela pode fazer essa combinação? Pode. Tem nenhum problema, não tem problema. Tá? E a baixa da imunidade pode gerar também infecção no intestino, doutor? Veja, aí... ou ela que está dando diagnóstico. Exato. Eu quero até completar, é uma pergunta muito importante. Isso tem que ser bem estudado, porque existem doenças, não estou dizendo que é a situação dela, que pela descrição e parece mais uma gastroenterite aguda, né? Mas existem situações sim que geram diarreia que está relacionada ao sistema imune, tá? Aí já é um outro aspecto da situação. E, óbvio, existem situações de imunodeficiência que podem causar diarreia mais prolongadas. Mas isso aí tem que ter uma consulta mais detalhada para saber de que se trata. Vamos observar esse exame que ela disse. Exato. Mas quanto a à questão de poder tomar um antibiótico junto do remédio verme? Não tem. E a gente precisa entender também que o intestino é um órgão muito importante. Então, primeiro ponto, se meu intestino não estiver funcionando normal, eu posso ter uma imunidade baixa, porque o intestino é a fonte de absorção das vitaminas. Então, ela tem que entender como é que está o intestino dela, para poder, também esse uso de antibiótico, né, também já vai interferir, vai matar, né, os protetores, né? Então, ver em que momento está se usando esse antibiótico, se há necessidade mesmo. Então, tem que entender, mas o intestino é um órgão muito importante. É o intestino que vocês da área de saúde consideram como um segundo cérebro? É o intestino, né? Isso. Tudo que ingerimos, ele vai para o intestino e dali ele vai ser distribuído. Então, se eu não tenho o intestino trabalhado, eu tenho muitas bactérias, aí não vai ter a absorção. Então, nem sempre a alimentação, né, como a gente até teve uma pergunta, alguma coisa assim, que nem sempre o alimento vai ser absorvido, não. Ele pode ser consumido
consumido em grande quantidade, mas quando chega no intestino, existem muitas barreiras para que haja essa interferência. Inclusive no intestino temos bactérias boas e ruins, né, doutor? Isso, exatamente. E às vezes, obviamente, quando se toma determinados tipos de antibiótico, pode dar um desequilíbrio, causar uma diarreia e às vezes, em algumas situações, causar o que a gente chama de colite pseudomembranosa, né? Que aí já é por... O que é que seria isso? É uma diarreia causada por um germe chamado Clostridium. Tá? Aí já é uma outra situação, é um tratamento mais específico. Por isso que o uso de antibiótico tem que ser com receituário médico, não deve ser de qualquer maneira, porque aí vai selecionar a bactéria e tem todos os riscos, né? Vamos a mais uma pergunta. Silva está participando aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. Ainda há tempo de você escrever a sua pergunta e mandar para a gente. Ela quer saber o seguinte, doutor. Ela dá parabéns aqui aos convidados, diz que é um excelente tema a ser debatido. E ela quer saber ainda em relação ao sono. Qual a orientação para quem trabalha à noite numa escala de 12/36? Como fazer para não ficar no prejuízo? É a pergunta aqui da Silva, que está bastante preocupada porque trabalha 12/36. Bem, se ela trabalha 12/36, óbvio, eu presumo que ela já tem uma certa rotina. Evidentemente, o nosso corpo acaba se acostumando, né, a esse tipo de rotina. Óbvio que com todas as repercussões de que nós falamos aqui. Mas aí a questão é se você não consegue, por função do trabalho, ter um sono adequado em todos os horários da noite, dormir quando pode, evidentemente, né? E procurar hábitos de vida que possam, de certa maneira, equilibrar com esse hábito ruim, digamos assim, que é por força de trabalho, né, na verdade. Então, a questão da alimentação, a questão de saber lidar com as suas emoções, evitar o estresse crônico, sabe? Exatamente, né? Então, eu não tenho como superar isso aí, então eu vou compensar de alguma outra maneira. E quando eu estou, evidentemente, em casa, descansar. Ótima explicação. Vamos agora à próxima pergunta. Telespectadora dá parabéns aos convidados pelo assunto que está sendo debatido. E ela queria saber o seguinte, das frutas que foram faladas, né, que ajudam a reforçar o sistema imunológico, elas podem ser ingeridas após o almoço? É correto fazer isso? Comer uma fruta após o almoço? Pode fazer? Pode e deve, né? Para evitar o líquido. Então, o consumo da fruta, ela tem que ser de 3, 4 frutas ao dia, né? E é interessante a gente distribuir. Não é interessante, eu vou comer uma salada. Eu escuto muito isso no consultório. Eu como bastante fruta de manhã, porque eu já fico livre durante o dia. Já tá pago. Já, mas não é assim. Eu preciso distribuir, porque o excesso naquele momento, ele não vai conseguir ser absorvido. Então, fazer uma ingestão de fruta no início do dia é importante, né? Falamos que no sono a gente tem muito trabalho ali do organismo. Então, introduzir isso como um lanche também, após uma refeição, né? Trazer essas frutas cítricas para ajudar na absorção dos nutrientes. É importante, sim, a distribuição. Então, ressalto que pode, sim. Vamos à próxima pergunta. A Maria de Lourdes, agora ela mora no Cabo. Ela parabeniza aqui a produção do programa e aos convidados. A gente agradece aqui a Maria de Lourdes pelo carinho e também pela audiência. Ela fala o seguinte, tem 56 anos e só consegue dormir 7 horas por dia. Ela diz que procura se alimentar de forma saudável, mas sempre à noite ela tem sintoma de gripe. Pode ser imunidade baixa esse sintoma de gripe? Só à noite mesmo ela tendo essa preocupação com a alimentação e também com o sono, né, de qualidade, 7 horas de sono? Olha, aí a gente talvez volte àquela pergunta inicial da rinite alérgica. Às vezes é um componente, não é natural que uma pessoa diariamente tenha gripe. Então, tem que ver que sintomas de gripe ela se refere. Né? Por outro lado, pode ser só um componente alérgico do ambiente em si, que possa estar gerando espirros, coriza, e daí é uma questão de realmente procurar uma ajuda clínica para saber de que se trata. Muitas vezes é só uma rinite mesmo por um fator ambiental, que ela está com alguma alergia, alguma situação, porque é extremamente incomum, na verdade, praticamente eu nunca vi, né, pessoa com gripe todos os dias, né? Óbvio, a pessoa pode gripar várias vezes ao longo de um ano, mas gripe diária, não. Tem alguma coisa errada que precisa ser investigada? Tem. Pode ser uma alergia, uma rinite? Exatamente. Aí é rinocinusite que vocês médicos chamam, né? A rinocinusite. Rinocinusite,
Vamos investigar para ficar boa. Próxima pergunta, Tiago Policarpo, que também sempre participa aqui do nosso programa. Ele queria saber uma primeira pergunta, doutor. Se o sedentarismo ele pode influenciar no sistema imunológico? Com certeza. Foi aquilo que nós falamos também no começo, que eu falei aquele estudo de 2018 que teve ano passado, né? Óbvio, houve outros estudos anteriores, mas um bem recente para mostrar que pessoas que fizeram exercício físico, comparado com pessoas que não fizeram, houve uma diminuição de citocinas inflamatórias. Então, por outro lado, à medida que você envelhece, você vai se expondo a vários fatores ambientais, a infecções como o citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes vírus, e esses vírus muitas vezes estão relacionados a processos inflamatórios mais crônicos. E isso debilita ainda mais o teu sistema imune. Então, por isso a importância do exercício físico regular desde jovem, né? Para retardar essa imunossenescência, esse envelhecimento do sistema imune. Porque você vai, ao longo da sua vida, você vai se expor a diversos tipos de fatores ambientais, né? Como esses de que eu falei, que daí vão trabalhar contra o teu sistema imunológico. Então, você tem que tentar reverter essa situação. O exercício físico diminui citocinas inflamatórias. Pode baixar a guarda, não. Então, Sair do sedentarismo, exercício né? físico aeróbio, né? Não aquele exercício físico extremo, né? Que extenuante, isso aí não. Carga pesada todo dia. De início, não. Primeiro uma caminhada, né? Faz uma caminhada, após isso acelera um pouco mais esse passo. Após isso, se quiser um exercício mais intenso, procura um cardiologista, faz esse check-up. Isso, é muito importante saber como é que está a saúde do coração, certeza, para não ter nenhuma surpresa. Não é verdade? E com certeza. A pergunta seguinte do Tiago Policarpo é em relação à carne vermelha. Ele fala que não come carne vermelha. Isso pode prejudicar o sistema imunológico? Sim, existem vitaminas que são presentes na carne vermelha, né? Então, justamente essa vitamina do complexo B, vitamina B12. Então, ele tem que ter uma alimentação muito rica em outros alimentos, tem que ter ingestão, Tiago, o nome dele, de frutas e verduras para que haja uma recompensa, né? E foi ele da atividade física. Sim, também ele disse que tem a preocupação e reforçou agora, né? Nas férias, está de férias e está Vá fazer uma atividade física, porque assim, a absorção dos nutrientes também, ela vem através da atividade física, que há uma circulação melhor, a circulação sanguínea, né? Então, não tem problema se ele não come carne vermelha, mas ele precisa ter uma alimentação colorida para que ele possa garantir aí outros nutrientes para fazer essa compensação. Falamos muito dessa questão do sistema imunológico. Vamos falar um pouco de sintomas? Alguns sinais que quem está em casa, né, possa ter alguns desses sinais e deve ficar atento, porque pode ser sinal, sim, de que sua imunidade deu uma caída, baixou um pouquinho. Temos aqui algumas dessas informações, vamos mostrar para você que está em casa aprender com a gente. Vamos colocar aqui na tela esses sintomas, que são sinais da baixa da imunidade. Infecções recorrentes como amidalite ou herpes. É um sinal de que a imunidade está baixa, doutor? Bem, a amidalite, em geral, algumas pessoas tomam realmente por um sintoma de imunodeficiência, mas às vezes não ocorre bem assim. Pelo menos não na maioria das vezes. A maioria dos casos de amidalite de repetição, ou porque eram por vírus mesmo, ou porque não teve uma terapia, ou se foi por bactéria, não teve uma terapia antibiótica adequada. Então, não é tão comum assim que gere amidalite de repetição, seja um sintoma tanto de imunodeficiência. Algumas infecções por herpes simples pode acontecer sim, principalmente no momento de estresse. Herpes zoster, que é aquele famoso cobreiro que dá às vezes cheio de bolhas aqui. É o mesmo vídeo da catapora, né? Que se aloja no nervo. Não é comum que a pessoa tenha mais de uma vez o zoster, né? Esse cobreiro. Aí quando tem mais de uma vez, aí é bom sempre realmente investigar essa questão de imunodeficiência. Especialmente se for um zoster mais disseminado. Mais extenso. Exato, porque ele geralmente respeita o que a gente chama de dermátomo, que é uma faixa de pele que o nervo cobre. O vírus ele se aloja no nervo e quando se infecta, quando ele reativa, ele vai lá e faz o trajeto bem bonitinho do nervo. Próximo ponto, né? Outros sintomas que você deve ficar atento são doenças simples que demoram a passar, o que agravam facilmente como uma gripe. Se é persistente, pode ter sim relação com a baixa da imunidade.
Doenças, eu diria mais doenças mais graves, né? Que está requerendo antibiótico a todo momento, que não melhora de maneira nenhuma. Aí sim, essa é inclusive um dos sinais que você está tendo infecções de repetição. Algumas vezes, essa questão de gripe contínua é aquele paciente que tem uma rinite alérgica, não está bem tratado e que faz uma sinusite, enfim, aí é mais por questão que não está tratando alguma doença de base que ele já tenha. Tá? Febre, né? Frequente e também com calafrios. Aí pode ser sinal da imunidade baixa. Pode, né? Pode, assim, paciente que é imunodeficiente, a gente tem que atentar que muitas vezes ele não faz febre. Aí, exatamente, porque o corpo não está liberando aquelas citocinas inflamatórias porque o sistema imunológico está depletado. Então, às vezes, o imunodeficiente mais sério, mais grave, muitas vezes não faz febre. Obviamente, existem situações de autoimunidade em que o sistema imunológico está trabalhando contra você mesmo, que daí geram doenças que pode causar febres e calafrios. Aí, como febre é um sintoma muito extenso, né, tem um diagnóstico diferencial muito extenso, aí tem que avaliar. Se for um negócio muito estendido, pode ser até neoplasias, doenças autoimunes, etc. Mas pode dizer. Não, para finalizar aqui, Sim. Os olhos frequentemente secos também pode ser sinal da imunidade baixa. Pode. Existem aí uma situação mais séria como, por exemplo, o HIV, o HIV agudo, né? Ou seja, o indivíduo se infectou por um HIV de maneira aguda e daí ele pode fazer o que a gente chama de síndrome de Sjögren secundária. É uma espécie... Síndrome de Sjögren é uma doença que os olhos ficam secos, a boca fica muito seca, você tem dificuldade de engolir saliva. Então, às vezes a infecção aguda pelo HIV dá esse tipo de sintomas, simulando essa síndrome de Sjögren. Por sinal, é uma doença também relacionada ao sistema imune. Então, esses olhos muito secos, né, você às vezes com lesão de córnea, mucosa muito seca, que dá dificuldade de você deglutir, tá? Cárie de repetição, aí sim pode ser uma doença relacionada ao sistema imune, que ele pode não estar trabalhando direito. Vamos à próxima tela, temos outros sintomas para deixar você que está em casa em alerta, né? Cansaço excessivo pode ser sinal da baixa da imunidade, a gente aprendeu isso também no decorrer do programa. Náuseas e vômitos também, doutor? A depender da doença, sim. Entendeu? Depende de se você tem mais uma causa secundária, alguma doença advinda do sistema imune baixo. Aí as causas são inúmeras. Diarreia por mais de 2 semanas? Pode ser, sim, pode. Manchas vermelhas ou brancas na pele? Aí geralmente pode ser por doenças autoimunes. E para finalizar, queda acentuada de cabelo. Pode ser um sinal também? Pode, por deficiência de que ela falou, de algumas vitaminas e também de situações em que o sistema imunológico está totalmente descontrolado. Como, por exemplo, no caso do lúpus, dos sintomas é aquela queda de cabelo, né? Aquela que a gente chama de alopecia, e às vezes fica até alguns buracos. Exatamente, né? Mulher, geralmente, não tem mulher que não se queixe de queda de cabelo, mas é aquela queda importante, como você acentuou aí, de cabelo. Acentuada de cabelo. Ótimo. Com essas explicações, a gente vai pedir licença agora aqui aos nossos convidados, a gente vai fazer aquela rápida pausa. Manda pra gente sua dúvida no 99209-4819, você envia sua pergunta. Daqui a pouquinho, os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Fique muito atento às oportunidades que vamos conferir a partir deste momento. São vagas de emprego para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Uma vaga para chefe de serviço de limpeza, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.300. Uma vaga para chefe de serviço de limpeza. Vamos a mais vagas de emprego. Na sequência, uma vaga para engenheiro civil, uma oportunidade, superior completo é a exigência.
6 meses de experiência, salário a combinar, uma vaga para engenheiro civil. Última oportunidade, vamos conferir agora, uma vaga para operador de máquinas fixas em geral. Uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.400, uma vaga para operador de máquinas fixas em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, já que você está com papel e caneta, você vai anotar agora. É o 3355-2900. 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E as emoções e a saúde física, elas estão diretamente, inteiramente ligadas, né? Relacionadas, estão... A gente tem essa informação, vou pedir para a produção voltar. Agora sim a gente lê que as emoções e a saúde física, elas estão intimamente relacionadas. Agora sim, uma prova disso é que em períodos de estresse, as pessoas ficam mais propensas a contrair doenças. E é isso, né? Isso é cientificamente comprovado. Quando o estresse ele é crônico ou de longo prazo, os efeitos sobre o sistema imunológico são ainda mais devastadores. Depressão e isolamento social também são fatores que reduzem a imunidade. Então, toda a atenção às pessoas que estão ao nosso redor, né, doutor? Porque o isolamento social, a depressão, o estresse excessivo, a ansiedade também excessiva podem prejudicar essa imunidade. E a gente vê os casos cada vez mais aumentando de isolamento social, de depressão, de ansiedade, né, doutor? Exatamente. Apesar da tecnologia, de certa forma, aproximar as pessoas, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem Facebook, Instagram e assim por diante, você nunca vê tantas vezes, assim, com tanta quantidade de pessoas que se sentem isoladas, se sentem sozinhas, né? E daí, pessoas com insuficiência familiar, tudo isso, evidentemente, é um fator de agravante de doença. É recorrente internamente no hospital em função disso daí. E, óbvio, situações de estresse, como a gente já falou ainda há pouco, elas podem desencadear algumas doenças, reativar algumas outras. Por exemplo, a questão do herpes, né? Sim. É muito comum pessoas que estão assim, em picos de estresse, vai lá e reativam um herpes. Às vezes um herpes simples, ou algumas vezes faz um herpes zoster, né? A pessoa em situação de estresse vai lá, a imunidade cai, facilita a gripe e assim por diante, né? Como eu te falei, tem o pessoal aqui do Brasil mesmo, da PUC, ele tem um estudo mostrando que o estresse crônico ele reduz a imunidade, né? Não, fatores ambientais, né? Obviamente, não é só você ter nascer privilegiado, né? Com um bom sistema imune, uma boa herança genética. É, sobretudo, o ambiente que você vive, os hábitos que você cultiva, né? E quando a gente lembra das pessoas que vivem em isolamento social, em depressão, elas perdem também o prazer na alimentação. Aí já fica mais difícil, né? Teve abaixo da imunidade e se não se alimenta de forma adequada, vai contribuir ainda mais para a piora daquele quadro. Vai sim. A gente tem muitos casos nos idosos, né? Que são um pouco esquecidos, né? A própria socialização mesmo, eles se isolam e isso traz sim muita deficiência. Então é importante trazer sempre os idosos, né, para uma harmonia familiar, para que a gente não possa ter essa deficiência. Já é um momento mais propício, né? E aí a própria também o paladar já se torna mais diminuído, né? A própria vontade, o sedentarismo, então tudo isso tem que estar envolvido, né? Trazer eles para um mundo realmente mais ativo. Temos participações agora através do nosso WhatsApp. No bloco anterior a gente falou sobre sintomas e sinais de que pode ser uma baixa da imunidade. Aí o telespectador aqui prestou atenção e a avó mandou ele fazer uma pergunta. A avó tem 71 anos e ela falou que tem esse olho resseco, doutor. É um negócio feito areia dentro do olho. Aí fiquei preocupado. O que é que pode ser? Pode ser a baixa da imunidade da minha avó de 71 anos? Aí, como ele disse, é inespecífico o sintoma. É muito inespecífico, né? Para você ter uma ideia de como
Não tô, por favor, não tome isso por diagnóstico. Sim, claro né? que não. Tem que se analisar mais aprofundado. Exatamente, não tome isso por diagnóstico. É só para você ver como é abrangente a questão de olho seco. Tem doenças de HIV que geram olho seco, hepatite, uma das coisas a se procurar em doença de olho seco é hepatite, né? Às vezes síndrome de Sjögren, como eu falei, doença de IgG4, às vezes dá essa questão de olho seco também. Então, para você ver, varia desde uma coisa bem comum a algo mais incomum, tá? Então, assim, o sintoma de olho seco é inespecífico, mas se está realmente prejudicando, deve ser procurar um clínico para investigar direitinho. E, se necessário, ir até um oftalmologista. Doença de IgG4, por sinal, é uma doença do sistema imune, né? É uma das imunoglobulinas que o nosso corpo produz. Temos mais participações por telefone. Jair Galvão ligou para a gente, ele sempre participa aqui do programa, a gente agradece o carinho do Jair Galvão. Ele gostaria de saber o seguinte: se comer fora da hora e passar ali noites, né, de sono, interfere na imunidade? Se isso pode causar doenças com o passar do tempo? Comer fora de horário e dormir também fora de horário. Dormir. Veja só, comer fora de horário, né? Tudo isso vai depender da tua rotina, né? Comer e dormir fora do horário. O bom e o certo seria se a gente conseguisse administrar, né? A grande refeição, o café da manhã, o almoço, a janta. Ter sempre as pequenas refeições também, incluindo. Mas aí tudo vai depender. Agora, se na hora que ele fosse alimentar e fizer uma alimentação mais completa, né, como a gente falou de tantos outros nutrientes, não vai interferir tanto. Né? E aí o sono também. Por algum motivo ou outro, ele precisa ter uma noite de sono um pouco menor ou um horário diminuído, mas aí que em outros momentos ele tenta fazer um balançozinho para que não tenha tanto prejuízo. Sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Temos mais participações aqui no nosso WhatsApp, 992094819. Aproveitando a presença do clínico, o telespectador pergunta o seguinte: que estava com gastrite, com refluxo também, doutor? Aí foge um pouquinho do tema da imunidade, mas a gente responde em atenção ao nosso telespectador. Aí ele fez uma endoscopia e deu pólipos de fundo gástrico e gastrite também enatematosa, eu acho que é esse nome, doutor. Gastrite enatematosa. E ele fala que, será que vai ser preciso fazer endoscopia? No caso é a Cida, que tem 51 anos e hoje pesa 46 quilos. Vai precisar fazer a colonoscopia com o resultado desse exame? Deu uma pólipos de fundo gástrico e essa gastrite... A gastrite... Veja, a questão... Se ele vai precisar de fazer uma nova endoscopia? Não, a colonoscopia agora, que ela fez a endoscopia, deu esse resultado, pólipos de fundo gástrico e essa gastrite. A colonoscopia é em questão de prevenção, tá? Mas, e daí eu não sei se foi solicitado em questão de prevenção, de questão de câncer de colo e tal, ou se foi em questão de sintoma, de sintomatologia. Se a pessoa só tem uma dor em epigastro, nessa parte mais região alta do abdômen, e o médico optou por investigar com a endoscopia, não entendo bem a razão pela qual pediu a colono, se não por rastreio para uma outra coisa diferente, né? Mas aí, óbvio, né, o pólipo deve ter sido biopsiado, né, mandado para patologia, e daí tem que ser estudado esse pólipo. Tem uma mamãe aqui, uma gestante, a Priscila, de 28 anos, que ouviu falar no programa sobre a ansiedade que pode interferir nesse processo da imunidade. Ela disse que é muito ansiosa, doutor, e está com 5 meses de gravidez. 5 meses de gravidez. Hoje, às 4 horas da manhã, ela acordou assustada porque ela ficou com uma certa falta de ar, com o coração mais acelerado. Será que é por conta da ansiedade? Estou preocupada porque estou gestante e tenho preocupação também nessa baixa de imunidade que pode atrapalhar a gestação? É a pergunta da Priscila, Sim. que mora no bairro de 2 Unidos. Coração acelerado, primeiro ponto. Coração acelerado e essa falta de ar. Sim, São sinais, né, doutor, de ansiedade, de uma crise de ansiedade. Veja, pode ser sinal de ansiedade, né? A gente sempre pensa naquilo que pode ser mais sério, mais danoso para o paciente. Evidentemente, se a queixa de palpitação, o paciente está sentindo aquela palpitação, principalmente se vem com sintomas associados de falta de ar, de dor importante no peito, de tontura, aí sim ele merece uma investigação adicional. Algumas vezes, óbvio, é só uma questão de estresse mesmo. É natural, a pessoa está mais estressada, sentir de repente aquela falta de ar, aquela palpitação, e daí são
uma coisa bem benigna. Mas se a queixa está recorrente, procura um cardio, faz um eletro, eventualmente um Holter e assim por diante. Tá? Próxima participação, aqui tem outra dúvida, a pessoa não se identificou, mas disse que depois de adulto tem alergia a certos remédios, doutor. É por conta da imunidade essa minha alergia a alguns medicamentos? Sim. O sistema imune ele também está relacionado a reações que a gente chama de hipersensibilidade. E daí uma dessas reações de hipersensibilidade é essa questão da alergia, sim. Mas não quer dizer que ele seja imunodeficiente. Tá? Óbvio, existem algumas situações de imunodeficiência que favorecem, que estão relacionadas com a alergia. Mas esse aí é o incomum, é o menos comum. Imunodeficiência pode estar relacionado com alergia? Pode, mas isso é o menos comum. Na maioria das vezes é aquela alergia normal que a pessoa tem a um dipirona, que tem a qualquer tipo de alimento, um crustáceo, coisa dessa natureza. A Karina viu a gente falar também, doutor, sobre as manchas vermelhas e brancas. Podem ser sinal de uma baixa da imunidade. Ela mandou aqui até umas fotografias, a gente não pode abrir fotografias, e ela caracteriza, né? O filho dela tá cheio de manchas, na cor roxa. Pode ter alguma relação com a imunidade? O indicado é que ela investigue. Exato, né, para saber assim, só vendo, colhendo a história, porque aí... Exame de sangue, às vezes, exame de sangue, exatamente. Às vezes, a depender da mancha, às vezes é só... Não estou dizendo que é o caso, né? Para as pessoas não se assustarem, mas às vezes levou uma pancada, ficou bastante roxo. Tem que pedir um hemograma, um coagulograma, enfim, aí existem diversas doenças que podem causar isso aí. Algumas manchas brancas no corpo, que às vezes é em questão de fungo, podem estar relacionados à baixa da imunidade também. Mas aí é preciso investigar que tipo de mancha é. Se é só por um fungo, às vezes hanseníase, né? Enfim, o diagnóstico é extenso, precisa de uma avaliação cuidadosa. E que essa mamãe fique bem tranquila. Exato, a gente falou dessas possibilidades, mas não é porque viu aqui a imagem. A gente nem a imagem a gente pode abrir. Então, na dúvida, procure um dermatologista ou um clínico lá no posto de saúde, é o mais indicado. É o mais indicado, para não causar nenhum pânico. E não ficar em busca no Google para não se antecipar, né? O doutor Google. É um grande problema, né? Esse acesso a informações. Tem muitas verdades na internet, mas também tem alguns mitos. A gente vê, né, algumas blogueiras também, nem formadas em nutrição, algumas são, e começam a repassar também dicas de nutrição. É complicado. Isso aí é muito difícil, né? Então você tem que saber a fonte daquela informação para ver se tem credibilidade ou não, que a alimentação é coisa séria. É importante. Está relacionada com a imunidade também, não é verdade, Está relacionada. Então, existe certos tipos de dietas muito restritivas que não são acompanhadas pelo profissional que podem ocasionar tudo isso que a gente está falando. A queda do cabelo, a fadiga, né? Então, porque não tem nutrientes, né? Uma repetição da alimentação. Então, é importante ter esse certo cuidado. Procura um profissional para conversar, né? Para entender melhor. Temos aqui a participação também do Rômulo Ramos, de Piedade, tem 37 anos, está acompanhando aqui o programa, a gente agradece o carinho e também a audiência. A gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete, vocês lembram, né? Da pergunta, vamos saber o resultado agora? Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Hoje a pergunta foi bem objetiva. A gente perguntou se você possui estilo de vida saudável para melhorar a imunidade. Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 57% disseram que sim, que tem essa preocupação. Olha só, que notícia boa, né? 57% tem essa preocupação em ter uma qualidade de vida, uma vida saudável para melhorar a imunidade. 57%. 47% disseram que não, ou que ainda não, porque podem mudar sim os hábitos. Nunca é tarde, você não precisa esperar para a próxima segunda-feira para começar a repensar a sua alimentação, nem a começar uma atividade física. Comece hoje, comece após o programa. Reta final agora do assunto do dia, para agradecer os nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Cláudia Freire, ela que é nutricionista. Muito obrigado por sua participação. Aquele último recado, considerações finais, fica à vontade. Então, meu recado é, vamos cuidar melhor da alimentação, uma alimentação mais saudável, mais colorida, fracionar essa alimentação. A ingestão de água é importante. Maneirar o consumo do álcool, do cigarro, que isso também vai oxidar nossas células. Fazer atividade física, então assim, procurar ter realmente uma vida mais saudável, né? E o sono, que tanto a gente falou aqui, né? Então, eu agradeço e fica as dicas. Volte mais vezes, Cláudia, muito obrigado. Também queria agradecer ao Dr. Jeidson Nóbrega, ele que é clínico geral.
Doutor, muito obrigado. Último recado também, fique à vontade. Programe sua vida, programe bem sua velhice. Todas as dicas foram dadas e que não deixe para tomá-las, né, já no fim da vida, quando na verdade todas aquelas situações estressantes de que nós falamos já prejudicaram bastante sua situação imunológica. Programe sua vida, programe sua velhice, interaja com sua família, seja feliz. Muito obrigado aos nossos convidados, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E olha só, esquece não que amanhã a gente tem um novo encontro ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Eu estarei esperando por você. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!